dia, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, aos amigos que estão nos visitando e aos demais irmãos de outras igrejas. Nós estamos aqui aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos estudando a doutrina sobre a teologia de Deus, sobre Deus, usando a revista Convicção. Hoje nós vamos estar falando sobre Deus perdoador. A lição de número 10, para quem tem a revista, para quem acompanha. Essa revista é uma revista do trimestre e quem não tem, acompanha por aqui. Quem tem, pode abrir a sua revista também e fazer um acompanhamento de acordo conforme a gente for dando a aula. Então, eu gostaria, antes de tudo, de poder estar orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar nos orientando no estudo da sua palavra. Apesar de ser um tema, Deus perdoador, ser um tema em que é praticamente que óbvio, né? Quando a gente lê aquele texto de João 3, quando diz que porque Deus amou o mundo, enviou o seu único filho, né? E aí aquele texto já mostra que Deus é um Deus que ama, que perdoa. A lição de hoje, ela tem um desafio. São 5 capítulos. 5 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Então, apesar do tema ser um tema muito óbvio para muitos, ele é um tema extremamente profundo. E nós vamos estar tentando, com a graça de Deus, conseguir falar um pouco desses 5 capítulos, em que a autora da nossa revista coloca, nos apresenta. E para isso a gente vai pedir a direção de Deus neste momento. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Te agradecemos, Senhor Deus, porque é o teu Espírito Santo que nos orienta, que nos capacita, que nos ilumina. Pedimos, ó Pai, a direção do teu Espírito, Senhor Deus, para o estudo da tua revista, o estudo da tua palavra, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, compreender, Senhor Deus, realmente o quanto que o Senhor nos ama, o quanto que foi o sacrifício de Jesus na cruz, porque se não fosse por Jesus, Senhor Deus, nós não teríamos acesso a Ti. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te pedimos que a tua palavra, Senhor Deus, possa estar penetrando nos corações, orientando, guiando, Senhor Deus. E que possamos compreender realmente a altura, a profundidade, o amor de Deus para cada um de nós, para com aquilo que Ele criou, que fomos nós, Senhor Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, o tema da lição é Deus perdoador, lição de número 10 da revista Compromisso. E a autora, ela vai trabalhar a nossa lição em 5 capítulos de Romanos. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então, são 5 capítulos extremamente com um conteúdo teológico muito profundo. E que apenas só o capítulo 3 dava realmente várias lições. Então, aqui o meu objetivo é trazer para vocês um pouquinho do que o básico do que está ali, né? O mais básico, porque não dá para se aprofundar devido ao tempo, mas um pouquinho do que Paulo vai estar utilizando nesses capítulos, lembrando que a carta era uma carta que não tinha divisão, né? Hoje, para mim e para você, na Palavra de Deus, a gente tem as divisões do capítulo, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela foi uma carta que não tinha divisão. Paulo começou a escrever e começou a colocar, né, o que ele precisava passar para a igreja, tá? Então, é que fique claro também para a gente isso, né? Para mim e para você é divisão em capítulos, mas não havia divisão de capítulos. Por isso que quando a gente às vezes pega a carta de Romanos, principalmente nesses capítulos, ele vai falar um pouco da lei, depois ele volta para a lei, ele vai falar da circuncisão, daqui a pouco ele volta para a circuncisão, ele faz uma analogia com Sara e Agar, então ele vai fazendo uma analogia da fé de Abraão, ele vai falando algumas coisas, então é uma carta. Então, para mim e para você, a gente está dividido, mas era uma carta escrita, né? Assim como a gente escreve hoje, muitas pessoas escrevem um e-mail, carta quase praticamente não se recebe mais, era uma carta, que fica assim, para que a gente possa poder compreender, né? E aí, quando Paulo ele está escrevendo, a autoria é do apóstolo Paulo, né? Quando a gente pega lá capítulo 1 de Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele vai se apresentar ali, eu vou ler, embora não seja o texto da nossa de reflexão nosso, mas para que a gente possa entender, né? Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, o autor da carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta provavelmente na sua terceira viagem missionária e na cidade de Corinto. Provavelmente. Lá por volta dos anos 57, 56, depois de Cristo, Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Roma. O objetivo de Paulo ao escrever essa carta, ele vai tratar de vários assuntos. Ele trata do pecado, tá? E aí quando a gente começa a pegar aqui o texto, né, de todo o livro aos Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, ele vai tratar de pecado, ele vai tratar de justificação, ele vai tratar de graça, ele vai tratar da lei, do Espírito, ele vai tratar da soberania e a misericórdia de Deus, ele vai tratar da nova vida em Cristo. Então, a carta de Paulo aos Romanos, não que as outras demais não sejam, né, a carta aos Coríntios, ela é uma carta também que tem algumas questões teológicas ali, né, umas questões muito mais doutrinárias também, mas essa carta de Paulo aos Romanos, ela é das mais doutrinárias que a gente pode compreender, porque ela vai trazer um teor muito grande quando vai falar do pecado, quando vai falar da lei, e a gente vai estar vendo um pouquinho ao longo do nosso estudo. Então é para que a gente possa compreender isso, né? O que a carta está trazendo. Embora a gente vai ficar só em 5 capítulos, mas pensando no pano de fundo, pensando num contexto, então a carta trata de vários assuntos. Dentre esses, hoje, a gente vai estar falando da lei, a gente vai estar falando da graça, a gente vai estar falando da justificação. Tá? O objetivo da autora, ao escrever essa lição, ela tem como objetivo fazer com que eu e você possamos compreender que Deus, perdoador, enviou o seu Filho unigênito para desfazer os efeitos do pecado. Esse é um dos objetivos. Compreendendo que esses efeitos do pecado, que sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, e até sobre a humanidade, quando a gente olha para a Terra, né? Porque também os animais sofrem consequências por conta do nosso pecado, pelos nossos atos, né? Toda a criação de Deus sofre consequência pelo pecado. Né, por conta do meu ato, por conta do seu ato, só que Deus já escolheu, ainda independente de eu me reconhecer pecador ou não, compreender que através de Jesus Cristo, Ele pode me perdoar, através de Jesus Cristo, eu posso me achegar até Ele, livre acesso para Ele, e ter o perdão de Deus, né, como o próprio apóstolo vai falar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos justificar, né, nos limpar de toda a injustiça. Então, essa compreensão, que independente do meu ato, independente de eu ainda me reconhecer pecadora, Deus, Ele é um Deus perdoador. O segundo objetivo é compreender que somos perdoados e justificados pela fé. E essa questão da justificação é um dos temas que a gente vai estar falando aqui, porque os cristãos, os judeus que se convertiam, ainda se apoiavam muito na questão de Abraão e no conceito da lei também, na questão da circuncisão, quando que, na verdade, o que me justifica é a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Não é nenhum parâmetro humano, e sim a fé em Cristo Jesus. Então, esse é um dos 2 objetivos que a nossa autora tem ao escrever essa lição para cada um de nós. O texto áureo não poderia ser outro, né, um texto conhecido, que se encontra em Romanos 5, 8. E aí vamos lá para Romanos, para eu ler na minha Bíblia. Eu peço que vocês estejam com as Bíblias abertas, porque nós vamos estar passeando em alguns textos, e vamos estar lendo alguns textos, embora não tenha como eu ler todos os 5 capítulos, mas eu vou ler parte dos capítulos para que a gente possa estar um pouco mais inteirados no que nós estaremos falando aqui nesse momento. Então, Romanos 5, 8, ele vai dizer: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é realmente o que a lição vai trazer, o que eu acabei de falar para vocês, o objetivo, né? E Paulo, quando ele está escrevendo isso aqui, ele está falando da justificação, ele está falando que a gente, que em Cristo que nós
conseguimos, em Cristo somos justificados pela fé, então temos a paz com Deus, mas essa coisa só acontece, só aconteceu mesmo ainda quando eu e você éramos pecadores. Então esse amor, que a gente falou já algumas lições passadas, que Deus é amor, o amor de Deus, ele se manifesta numa ação, né? Quando eu mesma que dei essa lição, e falei isso, amor é ação, não é só sentimento, né? Amor é uma ação prática. Eu não posso dizer que eu amo alguém e não faço nada e não me movimento para fazer nada por alguém. Então, o amor de Deus foi na prática. Ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Então, por isso, esse amor de Deus, ele soma-se ao perdão de Deus e da graça de Deus que nós temos. Porque é um favor imerecido, algo que a gente não merecia, mas que foi feito para mim e para você, para que a gente pudesse se reconciliar com Deus. Também é um dos temas que Paulo vai falar aqui na carta aos Romanos, ok? Vou deixar minha Bíblia aberta no capítulo 3, que a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre ele. Então, tendo dito isto, acredito que muitos aqui conheçam já esse texto. Se não conhece esse texto de Romanos 5:8, procure decorar, procure gravar. Por que isso? Na nossa vida cristã, na nossa vida diária, todos nós passamos por lutas e desafios. E quando a gente passa por essas lutas e desafios, o que nos dá força é a presença do Espírito Santo, saber que o Senhor Jesus está conosco, mas o Espírito Santo traz à memória a palavra de Deus para mim e para você. E quando o Espírito Santo traz à memória a palavra de Deus para mim e para você, isso nos dá força para caminhar e continuar. É o alimento para minha alma e para sua alma. É o vigor que a gente precisa em meio a todos os desafios que a gente vive diariamente, né? E por isso eu aconselho, quem não conhece, grave esse versículo. Lembre que Deus enviou Jesus. E nesse amor dele, eu alcanço perdão. E isso é muito importante, porque às vezes a gente faz coisas no nosso dia a dia, que a gente fica, não vou me chegar até Deus porque eu estou com vergonha. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a gente tem que confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, por quê? Porque ele é um Deus perdoador. Então, que a gente não possa esquecer disso, ok? Então, de acordo com o slide que vocês estão vendo aí, nós temos o primeiro momento, que é o capítulo 3, Romanos 3, de 9 a 31. Como eu falei, não tem como eu ler todo o texto, mas eu vou estar trazendo, lendo uma parte do texto para que a gente possa estar, para que os irmãos possam estar bem compreendendo o básico do que o texto está falando, tá? Paulo, ele começa o capítulo 3 fazendo algumas perguntas, né? E isso acontece nessa carta de Paulo aos Romanos. Ele faz no capítulo 3, se eu não me engano também, ele vai fazer, acho que depois no capítulo 4, ele vai fazendo algumas perguntas. Ele vai dialogando, parece que está dialogando consigo mesmo, porque ele faz a pergunta e ele responde. Né? Quem já leu a carta aos Romanos consegue perceber isso. Paulo, ele pergunta, Paulo, ele responde, ele mesmo vai fazendo essas analogias, ele mesmo vai fazendo essas comparações. E ele não faz diferente quando ele começa aqui no capítulo 3, que na verdade, como eu falei, é uma carta, né? Mas para mim, para você, está dividido em capítulos. Então ele começa, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Porque ele começa justamente falando da questão da circuncisão nesse momento aqui. E isso é um fator que vários momentos, não só nessa carta aos Romanos, mas essa carta aos Gálatas também acontece isso, que os cristãos judeus que se convertiam, a sua maioria passaram pela circuncisão, os homens, porque era um sinal da aliança de Deus. Daí que deveria ser feito ao menino ao nascer. Se eu não me engano, até o 7º dia de vida, o 8º dia de vida, eu não me lembro nesse momento agora, mas era nos primeiros dias de vida que o bebê, homem do sexo masculino, tinha que passar pelo ato da circuncisão. Foi uma aliança, foi uma ordenança que Deus deixou a Abraão e que fosse feito. E os judeus faziam isso, né? Os judeus praticavam isso. Então, os judeus que se convertiam ao cristianismo, em suma, tinham sido circuncidados. E o que acontecia? O gentio, aquele que não era judeu, não tinha feito esse ato. E os judeus que tinham se convertido entendiam e achavam que aquele que não tinha passado pelo ato da circuncisão deveria passar do sexo masculino. Porque para eles, aquilo ali contribuía, ou era um canal, era uma forma da pessoa
poder alcançar graça de Deus. E aí Paulo começa a tratar a questão da circuncisão. Ele não está desmerecendo a circuncisão, como judeu ele não estava fazendo isso, mas também ele não estava dizendo que a circuncisão fazia com que eu recebesse graça de Deus ou não. Então Paulo ele começa o capítulo 3 falando justamente disso. Qual é a vantagem do judeu? Porque parecia que o judeu tinha uma vantagem sobre os gentios. Na cabeça, naquele momento, na comunidade cristã da igreja de Roma, que não era só composta por judeus, mas também por gentios, Roma era uma capital, Roma era, né, com pessoas entrando, indo e saindo, era uma grande cidade. Então aqueles que se convertiam poderiam não ser só judeus. E os judeus cristãos convertidos entendiam que aqueles que não tinham passado pela circuncisão do sexo masculino precisava passar. E aí Paulo começa a falar, que vantagem tem? Porque não há vantagem, porque em Cristo todos nós somos pecadores, porque sem Cristo todos nós somos pecadores, porque em Cristo nem o judeu, nem o grego, não tem. Então Paulo ele começa a trazer esse conceito, porque estava trazendo um problema na comunhão da igreja. Porque dava a ideia de que um era melhor do que o outro, quando que não aconteceu isso, quando que não é isso. E por isso ele começa a sua carta falando justamente disso no capítulo 3. Né? E ele começa a tecer, e aí vamos para o 9, né? Versículo 9, que é da onde a nossa lição coloca, com o tema Deus perdoa em ação. Que se concluiu, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí Paulo começa a tecer, né, o comportamento do que não é salvo em Cristo Jesus, que é o que está no estado de pecado. Ele começa a tecer esse comportamento de como essas pessoas são. Né? Então, assim, só nesse capítulo aqui, só entre o capítulo 2 até o capítulo 9, várias vezes na carta de Paulo aos Romanos, aparece a palavra circuncisão. Ele não vai tecer só aqui no capítulo 3, no capítulo 2 ele vai falar, no capítulo 4, no capítulo 3 ele vai falar, no capítulo 4 ele vai falar, no capítulo 9 a 11 ele vai tecer de novo, voltar a esse assunto sobre a circuncisão, para que ficasse bem claro para a igreja que tanto o judeu quanto o grego, nós estávamos debaixo do pecado. E debaixo desse pecado, Deus ainda amou e nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Por isso, o perdão de Deus em ação. E Paulo ele vai tratar disso e ele volta nisso várias vezes para que pudesse ficar muito claro. E aí, o que isso traz, né, para mim e para você? Que as nossas ações, seja eu, cristã de muito tempo, cristã de pouco tempo, nascido em família cristã ou não nascido em família cristã, a única vantagem que a gente tem é o sangue de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. A vantagem que a gente tem é a graça de Cristo. Essa graça que é o amor perdoador em ação. Então, Paulo ele começa a falar no capítulo 3, mas ele já falou no capítulo 2, ele continua falando mais adiante, essa questão da circuncisão. Por quê? Para que ficasse claro, bem claro, que nós somos justificados pela fé. E o que foi a circuncisão? Né? Vamos lembrar lá em Gênesis, quando Deus instituiu isso. Né? Então, quem quiser pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, dos versos de 10 a 14. Eu vou estar lendo só para que vocês possam entender esse contexto, porque todo judeu passava pela circuncisão do sexo masculino. E diz assim, eu vou ler o 9 antes do 10. Disse, mas Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias agora, né? Eu fiquei na dúvida entre 7 ou 8, será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. Minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso
circunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança. Então, esse foi um pacto que Deus fez com Abraão. E por isso os judeus passavam por isso. E por isso, nesse momento aqui também, com base nesse texto, com base nessa orientação de Deus, os judeus entendiam que os cristãos que se convertiam também precisavam passar pela circuncisão. Porque precisava ter a graça alcançada, senão seria cortado, não era contado. E Paulo começa a dizer que a circuncisão, ou a não circuncisão, em Cristo, não é nada. O que importa se você é ou se você não é, porque em Cristo somos justificados pela fé. E o interessante é que a autora ela vai colocar isso no texto, e quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre essa questão da circuncisão, os judeus eles se baseavam realmente no ato que Deus deu isso para Abraão. Entretanto, a justificação de Abraão não foi pela circuncisão. A fé de Abraão não tem a ver com a circuncisão. A fé de Abraão ela tem muito a ver, quando fala que ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus, da promessa que ele ia receber de Deus. Primeiro, ele saiu da sua terra, né? Então, ele largou tudo que ele tinha e obedeceu uma ordenança de Deus. Lembrando que Abraão vivia num povo que não era um povo temente a Deus. Mas Deus, separou e levou para dele sair uma grande nação. Já é a primeira fé, primeiro compromisso. E depois Deus ainda diz para Abraão que ele vai ter um filho na sua velhice. Então, essa justificação pela fé, que tanto os judeus falavam e que usavam não só com relação à questão de outras coisas, mas se apropriavam disso por conta da circuncisão, ela está muito, muito antes do ato da circuncisão. A circuncisão simplesmente era uma coisa visível para que o povo pudesse se lembrar de uma aliança. Assim também como existe o arco-íris, né, quando houve o dilúvio, e que ali tinha também um pacto, uma aliança que Deus fez com a família de Noé, dizendo que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio pelas águas. Então isso foi uma aliança, uma marca, algo que foi deixado, assim como até hoje nós temos esse fenômeno físico do arco-íris, porque lembra o pacto que Deus fez comigo e com você, com o homem, na pessoa de Noé, porque em Noé se veio uma nova geração. Assim também a circuncisão era lembrando desse pacto, dessa aliança que Deus estava fazendo. Mas isso não significa que agora em Cristo Jesus, aqueles que se convertiam ao cristianismo teriam que passar. Se outrora precisavam passar, porque o texto dizia que aquele que era escravo também precisava passar, mesmo não sendo da descendência dos judeus, agora não. E Paulo começa a tecer isso no capítulo 3, que é importante a gente poder compreender, né? Então a justificação não é para uma obra de uma ação, não é a ação em si de fazer algo que marque, mas é a questão da fé de crer na promessa. Essa era a diferença que Paulo queria tratar e que ele vai tratando ao longo do capítulo, né? E aí é interessante lembrar Gálatas 5:6, que diz assim, Paulo, né? Como eu falei, a carta de Gálatas também trata da questão da circuncisão, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então esta é a graça concedida não por obra minha, obra sua, por meritocracia, mas pela fé em Deus através de Jesus Cristo. Então é isso que a gente precisa compreender. Seguindo adiante no capítulo 4, e ainda assim no capítulo 3 ele vai mostrar algumas coisas, da abrangência do pecado, né? Como está aí no slide para vocês, antes da gente ir para o capítulo 4, ele começa dizendo o que o pecado resulta no homem. Eu até parei e nem comecei a ler esse texto. Eu parei antes de começar a falar dos frutos do pecado, tá? Porque ele fala que o homem sem Deus, porque não há nenhum justo sequer, e é isso que ele coloca aqui nos textos anteriores, que a gente leu, versículo 11, versículo 10, não há quem pratique o bem. Por quê? Porque as pessoas têm uma língua mentirosa, profere mentiras, a pessoa é comparada a um sepulcro aberto, né? A sua garganta, ele coloca aqui, a garganta deles é um sepulcro aberto, ou seja, o que sai é podridão. Por que é um sepulcro aberto? Fede, né? Então ele vai começar a comparar o que é o pecado, qual é a consequência do pecado na vida daquela pessoa sem Deus, já que não há nenhum justo sequer, não há quem pratique o bem sem Deus. Porque, na verdade, os nossos atos, por mais que a gente tenhamos a questão moral, né, ainda assim,
somos pecadores, os nossos atos não são praticamente, não são bons. Ah, Simone, que isso? Não, não é, porque a gente é pecador, a nossa mente, a nossa carne é inclinada para justamente isso. E lá no capítulo 7, Paulo vai falar isso, que a carne é inclinada a fazer o mal. Então ele começa a tecer aqui, que a gente chama de consequência do pecado na vida do homem, mentira, profere maldição, uma vida com amargura, os pés se apressam a fazer o mal, a derramar sangue, o seu caminho à destruição, sabe? Quando eu estava lendo isso aqui, essas consequências do pecado na vida do homem, eu lembrei de algumas pessoas, eu lembrei de algumas situações que eu já passei, que as pessoas não conseguem ver a graça de Deus na vida delas, elas só reclamam, sabe? Reclama porque o dinheiro não dá até o final do mês, reclama por tantas coisas e não conseguem ver a graça que você tem. E não é a graça de rir, mas a graça de estar vivo, a graça de ter um emprego, a graça de poder ir e vir sem acontecer nada, porque isso não acontece sempre com todos, né? A gente sabe, nós não sabemos do nosso futuro, mas não conseguem agradecer a Deus por nada, porque justamente é isso aqui que Paulo está querendo dizer, porque nem eu e você temos atos bons, né? Então é interessante essa colocação de Paulo aqui, porque é realmente verdade, o homem sem Cristo, nós, sem essa visão da graça, sem termos a graça de Cristo, sem termos a presença do Espírito Santo, a gente reclama. A gente não consegue ver as coisas boas, tá? E aí, por isso, o pecado é fatal. Porque o pecado, ele me tira da presença de Deus. Por isso o pecado é fatal. Porque ele começa a falar aqui da questão da lei do pecado. E se não fosse pela lei, ele não conheceria o pecado. Paulo vai falar isso mais uma vez depois em Romanos 7. E esse aí era um outro problema, além da circuncisão, o problema da lei. Isso era uma outra questão. Porque os judeus praticavam a lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Os judeus faziam isso. A prática era o contexto dos judeus. E aí também eles entendiam que aqueles que se convertiam precisavam também estar se apoiando na lei. Quando que Paulo mais uma vez vai falar que nem a lei ela não é, ela é para orientar, ela é para como guia, mas o que me apoia mais uma vez é a fé em Cristo Jesus. A lei existe como guia, como norte. Ela é necessária. Depois eu até vou falar mais adiante que ela fala que ela é santa, né? Paulo vai dizer isso. Mas ela não pode ser um apoio para eu receber graça de Deus. O que significa isso, Simone? Se eu pratico tudo corretamente, se eu cumpro tudo corretamente, igual aquele filho, né? Aquele menino que diz para Deus, né? Um homem, um jovem. Eu conheço tua lei desde a minha mocidade, pratico todas as coisas que não, sabe, não minto, não roubo. E aí Jesus fala, vai, vende tudo que tens e me segue. E aí ele sai entristecido. Porque, na verdade, o coração dele estava ali preso na prática da lei. Então ele fazia tudo que ele mandava. Mas aquilo dali não trazia justificação para ele. Ele precisava deixar aquilo. Porque o amor a Deus deveria o constranger para a obediência. E isso é um ponto importante também dentro desse texto. Porque o amor a Deus tem que me constranger para estar obedecendo a Ele. E não foi o que aconteceu com esse jovem mancebo, ele sai entristecido. E eu estou usando esse exemplo do jovem mancebo para que a gente possa compreender justamente isso. Como é que era o pensamento do judeu? Eu cumpro a lei, se eu cumpro a lei, eu tenho favor merecido. Não. É o que Paulo está tecendo nos seus argumentos. No capítulo 3, no capítulo 4, ele vai tecer esses argumentos. Ele volta a isso no capítulo 6, no capítulo 7, que não tem como eu me apoiar na lei. Em Cristo, eu me apoio em Cristo. Porque é por Cristo que eu recebo essa ação perdoadora de Deus. E Paulo ele vai trabalhar isso, né? Então, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Então Paulo ele começa a trabalhar esse conceito com eles, tá? Nem a circuncisão, nem a lei, nem a circuncisão, nem a lei me justificam diante de Deus. Não são os meus atos, não são as minhas práticas, é a ação de Deus em enviar Jesus ao mundo, morrendo na cruz, para que eu e você possamos ter livre acesso a Deus, para que eu e você possamos sermos justificados
não é nos meus atos, mas é na ação de Deus. E isso fica muito claro. Quando a gente começa a estudar a doutrina de Deus, isso ficou muito claro. Um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, mas um Deus que se move em favor do homem. Porque as minhas ações realmente, por mais que eu tenha a pureza, não é a pureza, mas que eu tenha o pensamento bom, que eu vou fazer um ato bom, ainda assim não é. Por quê? Por causa do pecado que me afasta de Deus. Todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. E só se chega a isso por conta de Cristo. Isso fica muito claro nesse contexto de Romanos 3 e em diante, Romanos 4 e todos os outros textos da Bíblia, ok? A segunda texto é Romanos 4. Então, perdoados e justificados. Particularmente para mim, eu gosto muito de Romanos 5, porque Romanos 5 também vai falar da justificação. Mas em Romanos 4, Paulo já começa a falar alguma coisa sobre a justificação. E foi aquilo que eu comecei a falar para vocês, né? No início da introdução. Nessa carta, Paulo faz várias perguntas. Ele pergunta, ele responde, ele argumenta a sua própria pergunta. E aí agora ele está se firmando usando de Abraão. Por quê? Porque os judeus, descendentes de Abraão, tinham em Abraão, né, que realmente, eles são descendência. Então, já que Abraão foi justificado, já que Abraão teve as suas ações, então eu também tenho que ter as minhas ações. E aí Paulo vai dizer que, apesar de sermos descendentes de Abraão, ele começa falando aqui, que não se apoiou a Abraão na sua prática, mas na sua fé. Trazendo a questão de que não é na prática de cumprimento disso ou daquilo, mas é na minha fé em Jesus Cristo. Então, a minha justificação é pela fé. Por isso, perdoados e justificados. É o tema que a autora vai tratar nesse momento, né? E é importante isso. Por quê? A gente vai falar muito da justificação, a gente vê sobre justificação muito mais no Novo Testamento, nos textos do Novo Testamento, do que no Velho Testamento. Entretanto, no Velho Testamento, quando a gente começa a entender e compreender o que é essa justificação em Deus, a gente percebe que Abraão foi justificado por um ato de fé, mas Davi também, em vários textos de Salmos e outras situações, Davi também se remete à questão da justificação pela fé. Feliz aquele que é perdoado. Bem-aventurado, né? A palavra é essa, ele usa várias vezes isso, bem-aventurado aquele que é perdoado, que alcança a graça de Deus. Então, ainda no Velho Testamento, ainda que fosse de uma forma rudimentar, que eu não estou dizendo que é mesmo, mas porque a gente, quando fala de justificação, a gente lembra muito mais do Novo. Mas no Velho Testamento, os atos de Deus também tinham de justificação. E Abraão é um exemplo disso, Davi é um exemplo disso, de graça, de favor imerecido. Tá? Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, que ela é rica, ela não é dividida para mim, né? Ela é a palavra de Deus. Para mim, para você, tem Novo e Velho Testamento, mas a palavra de Deus ela é única. E na sua unidade, porque Deus é um, e na sua unidade, na sua onisciência, na sua onipotência, os seus conceitos, aquilo que a gente tem que aprender dele, permeia tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Rafael, nas suas lições, também tem apresentado isso, e é uma coisa que a gente precisa compreender. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e ela permanece para sempre. Tudo passa, mas a palavra de Deus não. E por isso, os conceitos são, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Claro que no Velho Testamento a gente tinha alguns cumprimentos de lei, né? Tinha que ter sacrifício, mas ainda assim estava apontando para o Novo. Porque foi o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, o último sacrifício, que faz com que eu e você tenhamos livre acesso a Deus, que sejamos perdoados. Porque se no Velho Testamento o sacrifício, o derramamento de sangue, fazia perdão dos pecados, no Novo Testamento, o derramamento do sangue de Cristo, a ação de Deus na pessoa do seu Filho, perdoa o meu pecado e me justifica. Então, tanto o Velho quanto o Novo apontam conceitos do que Deus quer para mim e para você, para mim e para a sua vida, para que a gente possa compreender um pouco melhor da ação de Deus. Até porque nós, humanamente falando, somos limitados. Já falei sobre isso. Mas a gente consegue. Deus, na sua revelação, ele se revela para mim e para você, para que a gente possa compreender os seus atos. Então, Paulo, nesse momento, está tratando disso. É interessante porque a nossa declaração, a declaração da Convenção Batista Brasileira, ela vai dizer que a justificação ocorre simultaneamente com a regeneração. Ou seja, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou regenerado.
né? E aí é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos de sacrifício de Cristo, absorve no perdão o homem de seus pecados e declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então, essa justificação, que é uma ação do Espírito Santo de Deus a mim, na sua vida, e Paulo ele vai tecendo isso aqui, porque para não se apoiassem só na fé, no ato de Abraão, que Abraão foi justificado pela ação dele, pela fé dele. Não se apoiasse nisso, porque já que eu sou descendência de Abraão, eu não preciso fazer algumas coisas, na verdade nem precisa fazer nada, no sentido de mérito e de graça, mas não se apoiar na descendência, nesse sentido de que é pela fé. Porque aqui na igreja de Roma nós tínhamos pessoas que não eram descendentes de Abraão. Então, os judeus, mais uma vez, se achavam um pouquinho no nível maior, porque eu sou descendente, sou circunciso, pratico a lei. Entende? É isso que Paulo está querendo dizer, que não existe uma escala de um melhor do que o outro, não. Até porque todos pecaram, até porque em Cristo todos são justificados. Então, se em Cristo todos são justificados, não existe porque eu sou descendente ou não sou descendente, eu sou melhor ou sou pior. É isso que Paulo, na verdade, quer fazer com que eles compreendam. Ok? E aí é interessante que Paulo vai dizer assim, Romanos 4, de 1 a 4, e eu vou estar lendo, né? Que diríamos... Que pois diremos, na minha versão está diferente, que pois diremos ter alcançado de Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pelos seus próprios atos. Paulo está querendo explicar aqui. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aí ele começa a tecer aqui algumas coisas, né? O que ele significa? O que ele quer dizer com isso? Olha, se Abraão foi justificado pelo ato dele, não tem merecimento nenhum, ele tem mais ou menos que ser, porque ele fez um ato, mas ele não foi justificado por isso, ele foi justificado pela fé. E aí, trazendo esse contexto, de que eu não sou justificada pelo meu ato, eu não sou justificado não sou melhor do que o outro porque sou descendente, porque nisso não há mérito. O mérito está justamente na justificação pela fé em Cristo Jesus. Não numa ação prática minha ou numa questão de eu ser descendente ou não. Então, o que isso traz para mim e para você, como cristãos? Você pode nascer numa família evangélica, você precisa se reconhecer pecador. Você pode ser crente de não sei quantos anos, você não é melhor do que o outro que se converteu agora. Porque tanto você quanto o outro está justificado pelo sangue de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Não é o tempo, não é a descendência, mas sim aqueles que ouvem a voz de Cristo e aceitam. Né? E eu gosto muito desse texto de João, quando João vai dizer assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É justamente isso, João, na sua epístola, né, no seu evangelho, ele vai trazer isso. Então, o que me justifica não é porque eu sou descendente ou nascido de uma carne ou não, é pela vontade de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Isso fica muito claro no capítulo 4 e mais adiante nos demais capítulos. Então, se gloriar, o que eu tenho que me gloriar, se é que eu e você tenhamos que nos gloriar por alguma coisa, nos gloriaremos na graça de Cristo, para mim e para a sua vida. Porque não é a minha descendência, não são o meu tempo de cristão, não é o meu cargo, não é a minha função que vai me justificar, ou vai fazer que eu seja melhor que o outro meu irmão. Não é. É a justificação de Cristo Jesus que me iguala tanto a mim quanto a você. E é isso que Paulo está tentando resolver aqui nessa igreja, para que parasse, sabe, essa divisão, parasse esses problemas, essas coisas doutrinárias tão pequenas que em Cristo isso não é nada. Em Cristo todos nós somos perdoados, em Cristo todos nós somos justificados. E, sabe, às vezes parece difícil a gente entender isso. O que é ser justificado? Gente, você está livre de uma condenação. Estamos livres da condenação da morte eterna. Estamos livres da condenação da ausência da presença de Deus. Somos justificados e temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. E aí vamos para o capítulo 5.
em que fala, Deus nos capacita nas tribulações. Como eu falei para vocês, eu gosto muito do capítulo 5, acho que ele continua falando um pouquinho ainda mais da questão da justificação, né? Mas a autora, ela vai falar aqui, fazendo uma analogia da perseverança, ela vai falar também um pouquinho da pessoa de Adão e da pessoa de Cristo. E eu vou estar lendo o versículo 9 até o 15 do capítulo 5. E depois vou voltar no início do capítulo 5. De 9 a 15 diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos graça, a reconciliação. Por isso que eu falei que Paulo vai falar da justificação, vai falar da reconciliação. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, no caso o pecado de Adão, entrou o pecado no mundo e fez com que todos nós estivéssemos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Então, assim como muito mais a graça, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Eu vou ler de novo. Todavia, não é assim, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Então ela faz essa analogia, na verdade Paulo faz essa questão, né, da questão de mostrar que assim como o pecado entrou em Adão, assim também a salvação e a vida entrou em Cristo Jesus. Ele vai tecendo agora, a partir de agora ele começa a falar, né, um pouquinho mais sobre essa questão, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7. Por isso que para mim, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5 vão falar de justificação. Não teria para mim essa divisão, porque Paulo ele começa argumentando a questão de Abraão, que não era para ser justificado por ser descendência de Abraão, e sim pela fé em Cristo Jesus, e Paulo vai falar agora dessa fé. Ele, no capítulo 5, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam quantas vezes eu já falei dessa palavra justificação e fé, porque é o argumento do contexto. E a autora da nossa lição, ela usa aqui pra gente, para mim e para você, no capítulo 5, ela fala que essa justificação e essa fé, ela vai produzir perseverança, ela vai produzir aprovação e experiência, e ela produz esperança. São 3 coisas que ela elenca, até porque está no texto aqui, né, do capítulo 5, logo no início do capítulo 5, é o que vai acontecer mesmo, é o que Paulo coloca. E aí, a ideia de perseverar é se manter firme. Paulo ele vai falar isso. Já que é pela fé, porque é pela fé, não é pela minha ação, eu vou perseverar, vou me manter firme. E eu lembro daquilo que Paulo vai falar lá em Filipenses, quando ele diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, se perseverar e se manter firme. Apesar de todas as situações, eu sou justificada pela fé, eu tenho paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, acesso à graça, e não devemos nos gloriar nas nossas ações, mas na esperança da glória de Deus, porque aí ele começa a falar, porque essa esperança da glória de Deus, e o texto aqui, quando fala esperança da glória de Deus, ele está apontando para a redenção, ele está apontando lá para a volta de Cristo, está apontando lá para aquele momento em que eu vou estar com Cristo nos céus, eu com os meus irmãos em Cristo, está apontando para isso. E por causa de estar apontando para isso, vamos perseverar, porque produz perseverança, porque produz experiência, porque produz esperança. Esse é o argumento que Paulo está usando nesse momento. Então, essa perseverança que eu e você precisamos ter, esperando essa glorificação, porque a glorificação é o último ato que nós vamos ter,
Somos salvos, somos redimidos, somos regenerados, somos reconciliados, somos justificados, mas precisamos ser glorificados. E essa glorificação, até que essa glorificação aconteça na minha vida e na sua vida, precisamos perseverar. Pela fé em Cristo Jesus. Não pelos meus atos, mas em Cristo Jesus. E essa perseverança precisa fazer... Por isso que eu disse para que, como é bom e importante que eu e você tenhamos alguns textos da palavra de Deus na nossa memória. Guardados, arquivados aqui no nosso coração, como Davi vai falar, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque no momento de tribulação, no momento de angústia, porque nós somos falhos, é muito fácil a gente esmorecer. E o Espírito Santo está ali, para trazer memória à palavra dele. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O autor de Hebreus, ele vai dizer assim, portanto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. É interessante. Essa nuvem de testemunhas, ela vem dizer, né, fazendo menção à galeria da fé. Né? Vai falar de Jacó, vai falar de alguns profetas, vai falar de algumas situações de homens que creram e foram imputados essa fé deles. Então, já que nós temos essa nuvem de testemunhas, que testemunharam a fé em Deus, tanto no Velho quanto muito mais ali no Velho do que no Novo Testamento, tá? O autor de Hebreus vai apontar pessoas muito do Velho, todos praticamente do Velho Testamento, personagens, né? Servos de Deus do Velho Testamento. Então, essa nuvem de testemunha, vamos deixar o pecado, vamos deixar o embaraço e vamos prosseguir para a carreira, com paciência, aquilo que nos é proposto. Então, perseverar. A autora vai falar da aprovação e da experiência, né, no sentido de que a integridade é aprovada. Conforme nós fomos crescendo e amadurecendo, e é o que se espera do cristão, diante de algumas situações que vão surgindo na nossa vida, isso traz experiência. Não é assim? Por que a gente olha uma pessoa adulta, o comportamento de um adulto em uma determinada situação é diferente do comportamento do jovem ou do adolescente? Por que isso? Porque o adulto tem mais experiência. Já passou por algumas situações e sabe que não necessariamente precisa ser tão desesperador. Não necessariamente eu preciso ficar tão ansioso. Não é assim? Porque ao longo da vida minha e sua, nós vamos adquirindo experiência. Então, ao longo da minha vida cristã, da minha comunhão com Deus, eu também tenho que adquirir experiência. Essa experiência que está em Cristo Jesus pela fé. A esperança, né? Justamente de nutrir algo com prazer. Lá no verbo mesmo, eu fui olhar, né, esse texto, essa palavra esperança, ela tem a ideia de que você está nutrindo algo com uma expectativa por alguma coisa e com prazer, tá? Não é uma esperança que, poxa, está demorando, mas eu sei que vai acontecer. Não, eu sei que vai acontecer e eu me alegro porque vai acontecer. O texto aqui está falando dessa questão. A perseverança, a experiência, experiência, esperança. Essa esperança, que é produto de uma perseverança, de uma experiência, faz com que eu me alegre com prazer, que eu tenha uma expectativa, sabendo que eu vou alcançar algo. É o que o autor está querendo colocar aqui. Tá? E a autora, por isso que ela elencou, né, ela separou essas três qualidades cristãs, digamos assim. E eu achei bastante interessante. Por quê? Porque na vida cristã, nós temos altos e baixos, passamos por vários problemas. Mas a gente não pode esquecer que o amadurecimento cristão precisa acontecer. E o meu desejo é que tanto eu e você possamos ser pessoas que possamos nos alimentar não do leite, como um bebê, né? Que é o que Paulo vai reclamar à igreja de Corinto. Vocês não cresceram, vocês ainda não amadureceram, eu tenho que dar para vocês leite igual um bebê recém-nascido? Porque Paulo chama a atenção dos problemas que estavam acontecendo na igreja, justamente porque eles não estavam tendo maturidade, e já deveriam ter maturidade. E aí, querido irmão, querida irmã, ou querido amigo visitante, né, de uma outra igreja, ou que está nos ouvindo, a nossa vida, a gente adquire experiência. O que adianta adquirir experiência se eu não sei colocar em prática? E eu estou falando meu, né, nas ações nossas, nas situações que nós já vivenciamos. E aí qualquer coisa nos desesperamos, quando a gente não tem necessidade de nos desesperar por qualquer coisa, até por conta da nossa maturidade e experiência. E assim também na fé cristã. E aí eu não estou dizendo que aquele que tem 10, 20, 30 anos de cristão é melhor do que o que tem um. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que tem 20, 30 anos de cristão, que segue a Cristo, que se converteu, ele tem que ter um comportamento mais ou menos diferente.
por conta da experiência. E às vezes a gente não vê isso, né? Por quê? Porque você não amadurece. Essa experiência cristã, essa perseverança, essa experiência que produz esperança, ela é fruto da minha comunhão com Deus. Não é fruto do meu tempo. Agora, o meu tempo que eu tenho com o cristianismo, né? Eu me converti tinha 13 anos. Quase há 40 anos atrás, praticamente. Né? Então, tem que ter uma certa maturidade cristã. Mas isso não me faz melhor do que o outro, só faz com que eu tenha mais experiência para que eu possa também consolar o outro e orientar o outro no discipulado. Por isso a importância do discipulado, porque não é uma pessoa nova, é uma pessoa que tem mais experiência se aproximar daquele que está se chegando na fé. Esse é um dos objetivos, tá bom? No capítulo 6, vai falar que Deus perdoa, o Deus perdoador revela-se em sua maravilhosa graça. Eu prefiro colocar isso, né? Embora na lição tá o Deus perdoador, eu prefiro falar Deus perdoador revela-se em sua maravilhosa graça. E aí Paulo começa a falar do argumento da graça. Ainda assim o argumento da justificação. Ainda assim o argumento da fé. Porque a graça é um favor imerecido que eu e você recebemos quando ainda éramos pecadores. Né? Então, neste momento, Paulo ele vai fazendo também algumas perguntas. Mais uma vez, como eu falei. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Já que, lá no capítulo 5, quando eu li, todavia não é assim, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, então, já que eu tenho essa graça, eu posso permanecer pecando. Paulo começa fazendo esse argumento, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais ainda? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo? Se somos batizados na sua morte? Olha as perguntas que Paulo está fazendo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E aí ele começa a falar. Por quê? Se eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que eu quero. Posso pecar, porque vai abundar mais ainda a graça. Paulo diz, não, de modo nenhum. Porque se eu fui batizado, e o batismo tem esse simbolismo, né? Paulo traz essa simbologia para mim e para você, da ideia de quando você desce as águas, que você está morrendo do pecado, nasce um velho homem, nasce uma nova criatura, desculpa, e quando ele sai das águas, né? Que tem esse movimento que tem, dá a simbologia de que você está nascendo para uma nova vida, como Jesus mesmo vai dizer, aquele que não nasce da água e do Espírito, não pode... Né? Você precisa nascer da água do Espírito. Jesus vai falar isso lá para Nicodemos. Então Paulo está trazendo essa analogia aqui de que se morremos, nós morremos para o pecado. E se eu morrer para o pecado, os meus frutos não podem ser os frutos da carne, porque eu morri para o pecado. Ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre mim. Eu estava escrava do pecado. E Paulo vai tecer esse argumento também aqui. Eu já não estou mais escrava do pecado. O que é ser escravo do pecado? Escravo do pecado é você fazer as coisas. Você não tem o arbítrio. Você simplesmente o faz porque você está escravo daquilo dali. Você não consegue nem se perceber que está preso àquilo dali. É automático. Então nós não somos escravos do pecado. Somos salvos, justificados. Então eu não posso permanecer no pecado. A graça, ela existe, mas eu não posso permanecer pecando. Isso é importante, sabe por quê? Porque hoje, e eu acredito que isso também estava acontecendo, por conta do ser humano, por conta do pecado ser o pecado, e o quanto o inimigo, o diabo, trabalha nas nossas mentes para que a gente possa distorcer alguns conceitos. Então, se eu Deus morreu por mim, Jesus já fez tudo que tinha que ser feito, eu não preciso fazer nada. Realmente, você não precisa fazer nada, você precisa se reconhecer pecador. O que você precisa fazer é se reconhecer pecador. Por isso que Paulo vai falar que a graça de Cristo constrange de tal maneira que ele vai à obediência. Então, se eu me reconheço pecador, eu agora estou liberta do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará.
Aquele que adora em espírito e em verdade. Essa verdade em Cristo Jesus, essa liberdade nós temos porque fomos libertos da escravidão. Não significa que eu tenho que permanecer pecando. Então, eu não posso sair fazendo todas as coisas. Eu não posso estar em todos os lugares, no sentido de estar em festinhas, de carnaval, de baile, participando de algumas conversas ilícitas. Não. Paulo vai falar aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas. Sim, todas as coisas me são lícitas, porque eu sou liberta em Cristo Jesus. Mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas edificam. Então, não é porque eu e você estamos debaixo da graça, somos reconciliados com Deus, vamos permanecer fazendo práticas que não deveríamos fazer. Porque a mente de Cristo não compete isso, se eu e você temos a mente de Cristo. E Paulo faz esse argumento aqui, vai também fazer esse argumento mais adiante. Paulo vai fazer esse argumento lá em Romanos 12. Né? Que é um texto que vai falar sobre a questão da mente, porque eu e você temos a mente de Cristo. Depois o texto vai falar mais adiante dos dons do Espírito. E aí, então, de modo nenhum, não vamos continuar agindo com formas do pecado. Eu acho interessante, depois ele vai continuar no capítulo do versículo 15, ele diz assim, do capítulo 6 de Romanos. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Essa questão da lei ela é muito interessante. Por quê? O comentário que eu estou usando aqui agora diz assim, essa questão da lei para eles era como se fosse algo que fizesse com que eu estou justificada pela lei, porque eu pratico as coisas da lei. Né? Eu acho interessante porque diz assim, os judeus eles se alegravam por serem povo da lei e se esforçavam para garantir sua aceitação da parte de Deus mediante o cumprimento dessas exigências. A lei, Paulo vai dizer que ela é boa, mas se não houvesse a lei, ele não conheceria o erro. Mas a lei ela é boa. Ele vai dizer aqui nesse texto, né? Tanto Romanos 6 ou Romanos 7, ele começa a falar dessa questão disso, mas não significa que a lei vai me justificar. E aí ele coloca, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Ou seja, já que eu não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça, né? Esse apoio legal que os judeus tinham sobre a lei, nada adiantaria. Eles tinham prazer disso por ser cumpridores, faz parte deles. Mas no cristianismo não é assim, Paulo está querendo dizer. Mas apesar de não ser assim, então eu posso sair fazendo o que eu quero? Ele diz, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que Paulo está querendo dizer aqui? Porque o pecado, somos escravos. E essa obediência cega ao pecado leva à morte. Mas a obediência como servo de Jesus Cristo leva à vida. Depois no versículo 21 ele vai dizer assim, naquele tempo que resultado escolhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ou seja, dentro da lei, seguindo a lei, ou dentro da escravidão do pecado, o fim é a morte espiritual, a morte, a ausência da presença de Deus na sua vida. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que agora que vocês estão libertos, vocês são transformados, são servos, e os servos o fazem por obediência. E os frutos de vocês já não são mais frutos de morte, mas frutos de vida. E vamos lembrar o que seja isso? Eu gosto também, né, eu já falei de Gálatas, e mais uma vez vou falar de Gálatas, porque me fez lembrar dos frutos que Paulo vai falar lá aos Gálatas. Gálatas 5, ele diz assim, justamente Gálatas 5, a lei ou Cristo, ele diz assim, mas os frutos da carne, os frutos que trazem morte,
São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfiras, ciúmes, iras, discórdia, discussões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque são frutos de carne, são frutos da morte, são frutos que trazem prazer para a carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não tem como eu me firmar na lei, mas na graça, em Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo na minha vida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas próprias paixões e concupiscências. Então, ou seja, eu estou fazendo uma ligação do capítulo 6 com Gálatas 5, lembrando do que é o fruto da carne, que essa carne traz morte, e somos escravos dessa carne. Por sermos escravos da carne, praticamos essas coisas até sem percebermos. Mas em Cristo, pela liberdade em Cristo, somos capazes, através da obediência, produzir frutos do Espírito, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, e nos santifica. A santificação é um processo na vida do cristão, já falei isso, porque isso faz parte da doutrina de Deus, porque Deus é Espírito, e o Espírito Santo habita em mim e em você. Então ele nos santifica, ele me santifica, ele te santifica, para fazer as obras que são dele, amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E aí, mais uma vez, se eu estou em Cristo e recebi a graça, não posso permanecer no pecado, porque aquele que diz que está em Cristo e peca é mentiroso. João vai falar isso na sua carta. E nós já falamos um pouquinho sobre isso. E para terminar, no capítulo 7, né, que a hora está passando, Deus misericordioso em ação. Paulo, eu não vou ler todo o texto, ele começa a fazer uma analogia do casamento. Mais uma vez ele volta à questão da lei e do pecado, tá, nesse capítulo. É interessante aqui no livro que eu estou também usando como aporte, como eu li anteriormente, ele diz assim: o casamento é uma relação que dura a vida inteira, né? E o casamento só deixa de ser quando acontece a morte de um dos cônjuges. A morte desfaz o laço matrimonial. A morte rompe a relação do homem com a lei. Ele tá fazendo, por isso ele faz essa analogia. Porque quando eu aceitei a Cristo e eu morri para o mundo, morri para a lei, rompeu aquilo dali. Tá? E aí mais adiante ele diz assim: se porém colocarmos as coisas em termos mais simples, poderemos expressar de modo bem fácil o que Paulo quis dizer. Como a morte desfaz o laço que une marido e mulher, assim a morte do crente em Cristo desfaz o laço que prendia ao jugo da lei. Agora está livre para entrar na união com Cristo. Se anteriormente essas associações da lei não ajudavam a produzir os frutos de justiça, mas os frutos produzidos com abundância agora estão unidos a Cristo. Então, por isso ele vai fazer essa analogia. Se da lei, no sentido do preso, e da lei com relação ao casamento. Se antes o judeu, né, ele está escrevendo para os judeus aqui, para a sua igreja, parte composta por judeus. Se vocês antes estavam presos na lei, agora a morte de vocês, do pecado, das coisas que a lei traz, porque a lei vai trazer essa ideia de justiça, de o que é certo e o que é errado. Paulo vai dizer que eu não conheceria a lei, o pecado, se não fosse a lei. Paulo vai falar aqui mais adiante, que eu não vou ler o texto, que não vai dar tempo. A lei diz não adulterarás, a lei diz não matarás. Então, se a lei diz isso, se eu pratico isso, eu reconheço que eu pequei, porque a lei disse isso aqui dali. Mas só que a lei é santa. A lei é para, né, ele está dizendo que é para dar um norte, dar direção. Então, a lei, ela existe, no caso, para nortear. Só que em Cristo Jesus, os judeus não poderiam mais se apoiar na lei, como eu disse. Porque morreram para isso. Agora eles estão apoiados em Cristo Jesus. E por isso ele faz essa analogia aqui no capítulo 7. O pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? Né? Então ele vai falar, né? O pecado é a transgressão da lei. Como eu disse, a lei é santa, pois produz o homem santificação pela atuação do Espírito. Quando Paulo está dizendo que a lei é santa, no sentido de que eu, ao praticar aquilo que Deus me orientou, vou produzir frutos. Mas eu não posso estar presa mais nessa lei. A questão justamente era essa, que os judeus estavam presos a isso. E se achavam no direito de estarem um pouco mais avançados, quando que a insuficiência da lei, a lei foi insuficiente, é isso que Paulo está querendo dizer.
tá? Apesar da lei se orientar, ela foi insuficiente. A graça de Cristo, a suficiência está em Cristo, na pessoa de Cristo. É o que Paulo quer que eles entendam e compreendam isso. A lei deu um norte, a lei deu uma orientação, mas eu não posso ficar preso a isso. Porque quando eu aceitei a Cristo, eu morri para o pecado, já que a lei aponta para os pecados nesse sentido. E agora estou liberta em Cristo Jesus. Devo produzir frutos santificados pelo Espírito Santo. Paulo está querendo dizer justamente isso, né? Capítulo 7, versículos 13, diz assim: acaso bom se me tornou uma morte? Em morte, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio da coisa boa, causou-se a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, qual era a atuação da lei? A atuação do pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí Paulo começa a colocar aqui a sua condição humana, que é a minha e a sua condição humana também. E nos versículos 19, ele diz assim, vou começar do 18, capítulo 7, 18, para a gente estar encerrando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ele até quer fazer, mas ele está dizendo que tem dificuldade às vezes de fazer. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal é que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei, da qual o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. De ventura, homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? E aí Paulo está colocando a situação dele, a minha situação e sua de como pecador, por conta da gente querer às vezes fazer o que é certo, a gente não consegue fazê-lo, e a gente sabe o que é o certo, porque a lei vai apontar para isso. E aí ele se olha, o que será de mim? E ele termina falando, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele está colocando aqui essa situação em que está entre eu e você, cristão. Porque eu e você agora somos servos de Senhor Jesus Cristo. Se eu e você somos servos de Senhor Jesus, libertos do pecado, vamos, por amor e obediência, servir a Deus. A diferença está nisso, na escravidão do pecado e na obediência a Deus. O ser servo de Deus e ser servo do pecado. O servo do pecado você não tem como, você sai fazendo. Ele falou aqui, você não tem domínio, você sai fazendo. Mas em Cristo, servos de Cristo, por amor a Ele, a minha consciência, o Espírito que habita em mim, ele vai me apontar para a liberdade. Ele vai me apontar para obedecer em amor, tendo consciência do que eu estou fazendo. Sabendo que eu estou fazendo com prazer, porque eu estou esperando a esperança da expectativa da glória que me terá. É um desafio para mim e para você? Sim. Por isso que eu falei quando eu comecei a lição que seria difícil esse texto. Porque são 5 capítulos, capítulos muito longos. Mas o que a gente tira dele? Primeiro, todos nós somos pecadores. Estávamos destituídos da glória de Deus. Enquanto estávamos destituídos da glória de Deus, Deus já havia planejado que enviaria seu Filho para perdoar o meu e o seu pecado. Essa graça não pode se apoiar em lei, não pode se apoiar em atos, porque ela é graça, é algo que eu e você recebemos do Deus que perdoa todas as coisas. De Deus que perdoa, não o Deus, mas de Deus, o único Deus, que perdoa o meu e o seu pecado. Por conta do ato de Jesus Cristo na cruz. Então, quando eu falo de Deus perdoador, não é simplesmente entender que Ele perdoa e eu posso sair fazendo o que eu quero. Não, não posso. Porque se eu tenho essa graça, esse favor, eu não posso permanecer no pecado, como Paulo colocou aqui. Então eu não posso sair fazendo o que eu quero, porque eu recebi a graça, e porque eu vou sempre receber o perdão de Deus, você sempre vai receber o perdão de Deus. Mas se você sempre recebe o perdão de Deus, esse amor de Deus te constrói de tal maneira que você não tem como viver no pecado.
Você pode até, em algum momento, porque nós somos humanos, a carne, essa luta aqui que Paulo está falando, e por isso eu falei que eu terminaria com isso, essa luta está entre a mente e o espírito, porque de bom grado eu sei o que o espírito está me dizendo, mas às vezes tem essa luta na mente interior. Eu preciso compreender que eu não posso permanecer nisso. E aí, lá em Romanos 12, já que Paulo falou de mente aqui, fechando essa questão da mente, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, se a mente, em algum momento, está essa dualidade, Paulo depois vai dizer que essa mente agora ela é renovada pelo Espírito. Que o Senhor Jesus possa abençoar a minha e a sua vida. Pai querido, na tua presença estamos, agradecemos pelo estudo da tua palavra, pela sua misericórdia, pelo perdão dos pecados que temos em ti. Que a tua palavra, Senhor, possa estar alcançando corações e que possamos compreender que esse teu amor, a ação de Jesus Cristo, faz com que os meus pecados sejam perdoados se eu confessar esse pecado, mas também me leva a não permanecer pecando e me leva a produzir frutos de justiça. Eu desejo que a cada dia, a cada momento, nossos irmãos, a nossa igreja, o corpo de Cristo, Senhor, possa compreender a importância de estarmos reconciliados, de sermos justificados e de sermos santificados pelo Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém.